Assim diz a palavra do Senhor: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Senhor, obrigado pelo tempo que teremos de ministração da Sua palavra. Que essa palavra nos alimente e nos leve a ver a beleza do sacrifício de Cristo. E nos leve a amar e servir a Cristo de uma forma cada vez melhor, a nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Realiza a Tua obra em nós, Pai, através deste sermão, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para muitos, Jesus parecia apenas um criminoso que fora amaldiçoado por Deus e que estava sofrendo por ter cometido algum pecado grave contra Deus. Nas palavras do profeta Isaías, ele diz: nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Essa era a reputação de Jesus. Ou seja, diante de tamanha humilhação e sofrimento, as pessoas pensavam: certamente Deus está pesando a sua mão e o seu juízo sobre essa pessoa, porque ela com certeza cometeu um erro muito grave. Mas será que isso é verdade? Eu começo trazendo duas perguntas para a igreja. A primeira: Jesus tinha feito alguma coisa de errado para ser castigado de tal forma? Sim ou não? Jesus tinha feito alguma coisa errada para que fosse castigado dessa forma? Sim ou não? A segunda pergunta: Deus estava mesmo castigando e derramando a sua ira sobre o Filho de Deus? Sim ou não? Mas parece que tem uma inconsistência aqui. Se Jesus não tem pecado, por que ele recebe a condenação então? Por que a ira de Deus é derramada sobre ele? Irmãos, a verdade é que Cristo era inocente. Ele nasceu de uma semente santa. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo, sendo Ele mesmo um Deus homem totalmente santo, 100% santo. E durante a sua vida terrena, tendo nascido sob a lei, Ele praticou a justiça, cumprindo todas as exigências justas da lei de Deus e sendo totalmente obediente a toda a vontade do Pai. Irmãos, no batismo de Jesus, por exemplo, o próprio Pai atestou a aprovação do Filho. Quando ele saiu da água, o Pai disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado.
Pedro escreve que ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca, sem pecado, sem culpa, inocente, puro, santo, justo. Esse é Jesus. Porém, ainda assim, Deus o castigou e derramou toda a sua ira sobre o Filho. Mas se ele não tinha pecado, qual é a razão do castigo? Qual a razão da humilhação e do sofrimento? Qual a razão da sua morte e da sua crucificação? E a resposta que nós encontramos nessa passagem é a perdição humana. O versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Irmãos, quando a Bíblia nos chama de ovelhas, ela não está nos elogiando, porque a ovelha é um animal débil, que a única coisa que consegue pensar é no próximo pasto que vai comer. Ovelhas se dispersam, ovelhas criam bicho, ovelhas não têm qualquer inteligência ou força para se defender dos seus predadores. Quando a Bíblia nos compara a ovelhas perdidas, ela está mostrando a nossa perdição humana, ela está mostrando a nossa incapacidade de ir até Deus, ela está mostrando a nossa capacidade de nos dispersarmos de Deus, de vivermos à parte de Deus, como nós estávamos, e diz o versículo 6. Acontece, irmãos, que toda a humanidade estava debaixo da maldição do pecado, porque uma vez que todos pecaram e o salário do pecado é a morte, então todos nós estávamos espiritualmente mortos e todos nós éramos dignos de receber toda a ira do Deus Santo, que não pode suportar o pecado não por um capricho, mas por quem Ele é, porque Ele é santo. Todo pecado precisa ter a paga em condenação, em sofrimento. Nós merecemos isso. Mas quando o Senhor olhou para a nossa perdição e nos viu como ovelhas desgarradas, dispersas, perdidas, cada uma indo pelo seu caminho, se dispersando completamente, Deus teve misericórdia de nós. E Ele manifestou a sua imensa graça, enviando Jesus Cristo para tomar o nosso lugar de condenação e nos dar o seu lugar de shalom, nos dar o seu lugar de paz, de alegria e bênção sem fim. Ele leva sobre ele a nossa condenação e nos dá a sua paz. E assim, nós estávamos dispersos como ovelhas perdidas, mas o Filho do Homem veio buscar e achar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio atrás das suas ovelhas. E a imagem aqui é semelhante àquela parábola de Lucas 15, do pastor que deixa o redil, do pastor que deixa ali o rebanho, ele vai atrás das suas ovelhas perdidas. Foi isso que Jesus fez em sua encarnação. Ele veio atrás de nós. Irmãos, isso é tão verdadeiro na vida e no ministério de Jesus, que os evangelhos registram em Mateus 9,36, uma situação em que, vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas, porque elas andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Portanto, irmãos, embora Jesus não tenha cometido pecado algum, Deus derramou toda a sua ira sobre o Filho, que se entregou voluntariamente. Jesus não foi obrigado a morrer.
Jesus se entregou voluntariamente como substituto perfeito para salvar as suas ovelhas perdidas. A Bíblia não diz que alguém colocou esse fardo sobre ele, simplesmente, mas o texto diz: ele tomou sobre si. Esse é o caráter voluntário do sacrifício de Cristo. Foi ele que se ofereceu por nós. E se Jesus não quisesse morrer, ninguém tinha o poder de prendê-lo. Ninguém tinha o poder de crucificá-lo. Quando Pedro tentou defender Jesus e arrancou a orelha de Malco, Jesus não somente colocou a orelha no lugar de volta, como ele falou: Pedro, guarda essa espada aí. Você acha que eu não poderia clamar a meu Pai e ele me enviaria agora mesmo miríades de anjos? E às vezes a gente olha para Jesus e pensa: coitadinho, ele está sendo vencido, ele está sendo dominado. Não! Tal qual o pai que deixa o filho mais novo ganhar no videogame, Jesus está se entregando. As pessoas estão olhando para ele e falando: ué, ele não era um rei? Ele não vai fazer nada agora? E até quando ele estava na cruz, as pessoas diziam: ué, você não é o filho de Deus? Desce da cruz agora. E por que Jesus não desceu da cruz? Sabe qual foi a resposta de Jesus quando pediram para ele descer da cruz? Ele salvou o homem que estava na cruz do lado. E com isso ele estava dizendo: eu não vim para descer da cruz, eu vim para encarar a cruz. Eu não vim para me salvar, eu vim para salvar outros. Mas ele estava ali voluntariamente. Foi ele que tomou sobre si. Irmãos, Jesus não ficou enfermo por ter cometido algum pecado, mas as enfermidades que ele tomou sobre si eram nossas. Aquelas enfermidades eram minhas, eram suas. Cristo não suportou tamanha dor, irmãos, por merecer a ira divina, mas as dores que ele tomou sobre si eram nossas. Ele não foi ferido por alguma transgressão que ele tivesse praticado, mas ele sofreu intensamente por causa das nossas transgressões. Ele nunca transgrediu. Ele foi para a cruz e ele recebeu o peso do pecado de todos nós e toda a ira de Deus por causa das nossas transgressões. Ele não foi esmagado por ter desobedecido a Deus, mas ele foi moído por causa das nossas maldades. E olha que é interessante como que Isaías ele está enfatizando aqui a substituição. As enfermidades eram nossas, as dores eram nossas, as transgressões eram nossas, as maldades eram nossas. Há, portanto, irmãos, uma substituição onde Cristo assume o lugar dos homens pecadores para que a ira de Deus fosse desviada desses homens pecadores, para que ao invés de receberem a morte e a condenação eterna, eles recebessem a sua vida. A vida que nós vivemos hoje era dele. E a morte que ele tomou sobre si era nossa. Versículo 6: o castigo fez cair a maldade de todos nós sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí o que aconteceu? Por seus ferimentos fomos sarados, fomos curados. E aqui, para a gente fazer a exposição do Evangelho, é necessário fazer essa pergunta: nós fomos sarados do quê? Nós fomos curados do quê? Nós fomos livres, nós fomos libertos do quê? Infelizmente, irmãos, muitos pastores falam como se Jesus tivesse morrido apenas para o nosso alívio e bem-estar emocional. Eles dizem:
Jesus morreu pelas suas crises psicológicas. Jesus morreu pela sua depressão. Jesus morreu pela sua ansiedade e pelo seu estresse. Eles não usam a palavra pecado. E eles não ousam se referir às pessoas como pecadores. Por quê? Porque eles não querem ofendê-las. E então, falando das consequências do problema, eles não falam da verdadeira raiz do problema. Paulo disse que se nós esperamos um Cristo para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Os problemas desta vida são consequências do problema maior. Mas a raiz do problema maior é muito mais profunda do que isso. Então os pastores, o que eles fazem com isso? Eles minimizam a maldade, o pecado e a culpa das pessoas. E o que eles ganham? Público. Olha, gente, não fale nada de arrependimento. Digam que Cristo ressuscitou, digam que Ele venceu a morte, mas não pede para o povo se arrepender, porque isso vai ficar ruim. Isso vai deixar as pessoas com uma má impressão sobre a nossa igreja e elas não vão querer voltar. Então, evita falar pecado. Se você tiver que falar de alguma coisa, usa a palavra falha. Se você tiver que falar de arrependimento, fala outra coisa, fala remorso, sei lá. E aí, através dessa pregação, o evangelho, ele é negado. Porque se Jesus morreu simplesmente pela nossa dor de cabeça, o Dorflex poderia resolver isso. Mas o Dorflex não pode resolver o problema da raiz do nosso coração, que é o pecado. É somente Cristo que poderia resolver isso. Então, uma pregação que minimiza o que Cristo fez, uma pregação que não fala claramente que a morte de Cristo foi pelos pecados, ela não é a pregação do Evangelho. Jesus morreu para que você se sentisse bem, para que você se sentisse amado, para que você reconhecesse o seu valor. Aí fala assim, porque você é mais raro que o ouro puro de Ofir. Miserável pecador. Jesus não morreu por nós porque nós éramos mais raros que o ouro puro de Ofir, como diz a música. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ovelhas desgarradas, desviadas, pessoas que não buscam a Deus e nem eram capazes de fazê-lo. Porque se Jesus morreu por nós, porque há alguma coisa boa em nós, então nós merecemos a vida que nós recebemos. Mas não é o que o Evangelho nos diz. Irmãos, a causa primária da morte de Jesus é para que a ira de Deus contra os nossos pecados e transgressões fosse aplacada. A causa primária da morte de Jesus é para que a ira de Deus fosse desviada de nós e para que a justiça de Deus fosse satisfeita em Cristo Jesus. Ou seja, o cerne da questão não somos nós. O cerne da questão é a santidade e a ira justa de Deus contra o pecado, que sem o sacrifício de Cristo levaria a humanidade toda para o inferno eternamente. Esse é o ponto. E o ponto também é a nossa injustiça perante Deus, porque todos pecaram. E todos precisam da graça de Deus. Todos precisam dele. E aqui está o dilema. Se o Senhor agir de acordo com a sua justiça, então o pecador deve ser condenado. Mas se Deus perdoar o pecador, então a sua justiça estará comprometida. Imagina se Deus dissesse assim, não, está perdoado. Ele estaria sendo injusto se ele perdoasse sem que houvesse derramamento de sangue. Na verdade, sem derramamento de sangue, segundo a Bíblia, não há remissão de pecados. Então o que Deus fez para resolver esse dilema? Porque uma das coisas era certa.
Ou o pecador vai ser condenado, ou a justiça de Deus vai ser comprometida. E aí? Como que Deus resolve isso? Ele coloca o Filho dele no nosso lugar. E aí, em sua justiça, Deus condenou a humanidade e exigiu a satisfação total por nossos pecados contra Ele. Só que em seu amor, Deus ele toma para si a humanidade na sua encarnação. E Ele suporta o nosso pecado na cruz. E Ele sofre a pena que nós deveríamos ter recebido, que nós merecíamos, morrendo em nosso lugar. A justiça de Deus exigia. E aí o próprio Deus vem, assume a humanidade e paga. Deus exigiu, Deus pagou. E se Ele não tivesse feito isso, ninguém poderia ser salvo. O Evangelho diz que nós nascemos em pecado e que nós somos extremamente maus, de forma que somente o sacrifício de Cristo em nosso lugar poderia nos salvar. Irmãos, eu prometi para vocês no primeiro sermão que eu ia explicar o significado daquelas palavrinhas que às vezes a gente usa na igreja, sem pensar ou sem ter consciência do que significa. A primeira delas é expiação. Se alguém chegar em você hoje e falar assim, o que é expiação? O que você responderia? O que nós devemos responder a quem perguntar a nós? O que é expiação? Expiação é o cancelamento da nossa dívida diante de Deus. Por isso que nós dizemos que o sacrifício de Cristo foi expiatório. Porque ao morrer por nós e ao crermos na obra dele, todos os nossos pecados foram apagados. E toda a nossa dívida diante de Deus, das justas exigências da lei de Deus, foram cancelados. Ninguém era capaz de pagar, mas Deus, Ele entrega o seu Filho para pagar em nosso lugar. Colossenses 2,14. E apagando a escrita de dívida, que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Então a primeira coisa que Jesus fez aqui, irmãos, expiação, Ele cancelou a nossa dívida e nos concedeu perdão. Louvado seja Deus por isso. Em segundo lugar, a palavrinha justificação. A gente vai falar mais sobre ela no último sermão da série. A justificação, se a expiação é o cancelamento da dívida e perdão, a justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós. 1 Coríntios 5, 21. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabe por quê que no dia final você vai entrar na eternidade? Você que crê verdadeiramente na obra de Jesus Cristo. Sabe por quê? Uma vez eu vi um vídeo que na entrada da eternidade tinha uma balança. É claro que é uma figura, né? E as pessoas subiam nessa balança. E aí então tinha uma seta que acusava a medida de pecado da pessoa. E aí toda pessoa que subia, o negócio fazia assim o ponteiro, tum, lá em cima, no máximo. E aí então a pessoa era impedida de entrar na eternidade, nesse videozinho. Mas aí o vídeo ele vai ilustrar a pessoa que foi salva por Cristo Jesus. E no momento em que a pessoa vai subir na balança, Jesus vem, pede licença e sobe na balança. Por que Deus nos aceita? Porque quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo.
Isso é um sentido como de um tribunal. Você é santo no sentido de não cometer mais pecados? Quem aqui é? Não tem nenhum de nós que chegou a 100% de santidade. Não tem como. Então todos nós merecemos a condenação. Mas porque nós acreditamos, nós confiamos na obra do Filho de Deus, nos foi creditada a justiça dele. E aí o Pai olha para nós e ele vê Cristo. E nós não somos condenados. O nome disso é o quê? Justificação. Embora não sejamos santos no sentido de não cometermos mais pecados, nos foi creditada a justiça e a perfeição dele. Olha como o Evangelho é maravilhoso. A dívida é cancelada, mas agora Deus olha para mim e ele vê Cristo. E não se engane, até o dia final, nós também chegaremos à estatura do varão perfeito pela obra do Espírito em nossas vidas, que está nos santificando. Então, por hora, a gente recebe o crédito da justiça de Cristo. E no final, na glorificação, nós seremos como Ele, restaurados à estatura do varão perfeito. Isso moralmente, eu não estou falando de poder, eu não estou falando de glória, tá? Porque Jesus é o Rei do Universo. E aí então nós temos essa palavra, expiação, cancelamento da dívida do pecado. Nós temos essa outra palavra, justificação, imputação da justiça de Cristo. E aí então nós temos uma terceira palavra, propiciação. E para nós entendermos propiciação, nós precisamos entender o seguinte: no mundo antigo, os homens ofereciam sacrifícios aos deuses, para que os deuses não se irassem contra eles, mas que ficasse a favor deles. Então eles ficavam tentando fazer alguma coisa para que os supostos deuses abençoassem a vida deles e ficasse a favor deles. Essa era a ideia. Fazer com que os deuses fossem propícios a eles, estivessem do lado deles. Mas, irmãos, no Evangelho, não somos nós que fazemos algo para que Deus seja propício a nós. Não são as nossas boas obras que fazem com que Deus seja agora para nós Deus conosco e não Deus contra nós. O que nos faz amigos de Deus, ou melhor, o que nos tira da condição de inimigos de Deus? O sacrifício de Jesus Cristo. Se nas outras religiões as pessoas ficavam tentando praticar boas obras para que os deuses que não existem fossem propícios a eles, no Evangelho é Deus quem oferece um sacrifício para que Ele mesmo seja propício a nós, para que Ele não esteja contra nós no dia final e, não estando contra nós, não derrame sobre nós a sua ira. Louvado seja o Senhor por essa verdade. 1 João 4,10, nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, quando Cristo morre por nós naquela cruz, Deus não está mais contra nós. Deus não está mais contra o seu povo. Nós não somos mais inimigos de Deus. O que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos de Deus? E aí vem a última palavra. A última palavra é: quando Deus não está mais contra nós, Ele está o quê então? A última palavra é reconciliação. A paz entre Deus e os arrependidos. A paz entre Deus e o seu povo. 2 Coríntios 5,18. Todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Resumindo, expiação, cancelamento da dívida, perdão. Justificação, imputação da justiça de Cristo a nós. Propiciação, o sacrifício torna Deus a nosso favor e não
alguém que vai derramar sua ira sobre nós. E o resultado disso tudo é reconciliação. Há um caminho para o homem chegar até Deus agora. Nós só podemos estar aqui e cultuarmos ao Senhor hoje, com confiança, com ousadia, com alegria, e celebrando verdadeiramente, porque nós cremos que nós fomos reconciliados com Deus. Não é como o gol no futebol moderno. Eu lembro até hoje que eu estava vendo um jogo uma vez, e no último minuto saiu um gol do Manchester City, e o time inteiro fez uma pilha de jogadores, e o técnico caiu, rolou no chão, aquela comemoração, e de repente o juiz faz aquele gesto. E no começo o pessoal se enganava demais. Hoje o jogador faz o gol, ele comemora olhando assim, para ver se não tem nenhum sinal, nenhuma verificação. E aí quando acontece a verificação, ele comemora de novo. Mas irmãos, o nosso caso em relação ao Senhor não é como esse. A gente não tem que ficar oscilando entre confiança e desespero, pensando, será que hoje eu não estou salvo? E amanhã, será que eu vou estar? Não, e agora? Sabe por quê? Porque não se trata do que nós fizemos, mas se trata do que Cristo fez por nós. E o sacrifício de Cristo, ele é perfeito, de forma que a nossa união com Cristo pela fé é uma realidade. E aqueles que foram unidos a Cristo pela fé, eles não se perderão. Eles ressuscitarão no dia final. E aí você me pergunta, mas e se a pessoa abandonar a fé e até o final da vida não voltar para o Senhor? Isso significa que ela não estava unida a Cristo pela fé. Simples assim. A perseverança na fé é uma evidência de salvação. O cristão persevera, não pela sua força, mas pelo Espírito que nele habita. Meus irmãos, nós não temos a capacidade nem de perseverar. Faz um exercício. Quantas coisas já aconteceram na sua vida e na minha, que eram motivos suficientes para a gente dar as costas e falar, não quero mais saber desse negócio de igreja, não. São muitas, né? Mas por que a gente continua? Tenta responder essa pergunta de forma humana. Não existe. É o poder do Espírito Santo que nos capacita a perseverar. E se não fosse Ele, todos nós já tínhamos voltado para o lamaçal do pecado. A união com Cristo, do cristão pela fé, é celebrada no cântico de vitória de Romanos 8, 31 a 39, que diz: portanto, o que podemos dizer diante dessas coisas? O que Jesus fez? Propiciação. Deus não é mais contra nós. Então o que Paulo diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E aí Paulo vai dizer, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o que a Bíblia diz. E se você acredita no que a Bíblia diz, não tem nada que pode separar um salvo do Senhor. Porque o que o mantém unido ao Senhor não é Ele, é o Senhor.
é o selo do Espírito. Irmãos, não é como fazer um gol e ficar olhando se vai ter verificação do VAR, não. É garantido, porque Cristo é suficiente, porque a obra de Cristo é perfeita, porque a obra de Cristo é eficaz. Se você pensar no seu desempenho em momentos de desânimo, você vai sair fora. Se você olhar para você, você vai desistir. Mas por isso que vida cristã não é olhar para nós, não é ser movido pelos nossos sentimentos, pelo momento, pela circunstância. Não. A vida cristã é olhando para Jesus, o autor. E porque Ele é o autor, Ele também é o consumador da nossa fé. Esse texto está dizendo o quê? Aquele que produziu essa fé é aquele que vai fazer essa fé chegar até o final, na consumação. E tem uma coisa interessante aqui, para nós que somos fracos, que lutamos com os nossos pecados, com a nossa inconstância todos os dias. O texto diz que Ele está à direita de Deus. E o texto diz que Ele intercede por nós. Meu irmão, quando você estiver fraco, lembra de uma coisa. Jesus intercede por você. Ele não é só mediador. Mediador já é muita coisa, né? Mas Ele também é intercessor dos salvos. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como dizia o John MacArthur, o máximo que a morte pode fazer é nos entregar nas mãos dele, para toda a eternidade. Por quê? Porque Jesus Cristo triunfou sobre a morte. Porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se o pecado, a condenação e a morte estão vencidos, e Deus não está mais contra nós, Deus é por nós, o que nós devemos temer na nossa vida? Nada, nem a morte. Eu não desejo que você morra essa semana, com certeza. Mas se acontecer, você estará seguro nas mãos do Deus que criou o universo. Por que o nosso desassossego? Por que o nosso medo diante da vida? Nós estamos nas mãos de Deus. Jesus disse para os discípulos: até mesmo os fios da vossa cabeça estão contados. O passarinho tem comida. As flores têm as melhores roupas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que vocês precisam não vai faltar. Do que nós fomos sarados, irmãos? Quando nós fomos justificados, nós fomos sarados da maldição do pecado. Ao sermos santificados, nós estamos sendo sarados do poder do pecado. E ao sermos glorificados no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Mas tem algo maior por trás de tudo isso. Nós fomos sarados, nós fomos salvos da ira de Deus contra os nossos pecados. Romanos 5, 6 a 9. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por alguém que faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, um amor comprovado, ao ter Cristo morrido por nós, um amor sacrificial, quando éramos ainda pecadores, um amor incondicional. Assim agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, seremos por ele salvos do quê?
Do que nós somos sarados? Seremos por ele salvos da sua ira, diz Romanos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, antes da aplicação final desta mensagem, encerramento, resta-nos responder uma pergunta. Mas quando nós estamos falando nós, aqui, nós estamos falando de nós quem? De quem nós estamos falando? Quem Cristo veio salvar? Por quem Cristo morreu? Quem são esses homens substituídos pelo Cordeiro de Deus? Em primeiro lugar, a resposta não é todos os homens. Se Jesus tivesse morrido no lugar de todos os homens, uma vez que o seu sacrifício é único, perfeito, suficiente, totalmente eficaz, todos os homens seriam salvos. O sacrifício de Cristo não falha. Cristo veio para salvar, e não somente para tornar a salvação possível, como alguns têm pregado por aí. Quem nega essa verdade, acredita que no futuro haverão pessoas por quem Cristo morreu, mas que ainda assim passarão a eternidade no inferno. Olha, Jesus morreu por ele, mas ele está no inferno. Mas peraí, como que Cristo morreu por elas e elas terminaram no inferno? O sacrifício de Cristo falhou? Foi ineficaz? Foi insuficiente para salvá-la? Para salvar essas pessoas? Salvá-las? Hebreus 10, a palavra do Senhor nos diz, 10 a 12, Hebreus 10, 10 a 12. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar pecados, mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Por que Jesus se assentou? E não precisou ficar morrendo várias vezes? Porque o sacrifício dele é único, suficiente e eficaz. Logo, se ele morreu por todos os homens deveriam ser salvos. O sacrifício dele não falharia. Agora, pela Escritura, qual que é o alvo e o propósito do sacrifício? Ele é definido. Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo homem? Não, todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas e quem não crê? Jesus morreu por eles? Olha aqui, João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, respondendo à pergunta, por quem Jesus morreu? Jesus entregou a sua vida pelo seu povo. Mateus capítulo 1, versículo 25. Ele dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Segundo, Jesus entregou a sua vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor, é o próprio Jesus falando, hein? Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus está definindo de forma muito clara que ele morre pelas suas ovelhas. O que mais? Jesus entregou a sua vida, e todas essas coisas são sinônimos. O seu povo, a sua igreja, as suas ovelhas são sinônimos. Efésios 5, 25. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A expiação está definida aqui. Jesus entregou a sua vida para o resgate de muitos, não de todos. Olha só, Mateus 20, 28. Do contrário, isso seria universalismo. Acreditar que todos seriam salvos. Mateus 20, 28. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O texto não diz de todos. E o próprio Cristo, na última ceia, ele falou: eu conheço aqueles que eu escolhi. Porque em Cristo morreu. Cristo morreu pelo seu povo.
Cristo morreu pelas suas ovelhas. Cristo morreu pela sua igreja. Cristo morreu por muitos. E Cristo morreu por aqueles que Ele escolheu. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que Cristo diz nesse texto. Meus irmãos, nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Todos os que foram comprados pelo sangue de Jesus viverão eternamente com Ele. Não pelos seus méritos de obediência, mas pelos méritos e obediências do Cordeiro de Deus. Portanto, um alerta para nós: tome cuidado. Não queira ser mais gracioso e mais misericordioso do que Deus, porque você não é, eu não sou, nós não somos. O convite do Evangelho é para todos, mas a salvação é para todo pecador arrependido. O Evangelho chama a todos ao arrependimento. Então, o que nós precisamos fazer? Chamar as pessoas ao arrependimento. E Deus se agradará de conceder a sua graça a quem Ele o quiser. Não somos nós que dispensamos essa graça. Nós não somos donos da salvação de Deus. Nós já vimos na série de Jonas, a salvação pertence ao Senhor. E o Senhor, através do nosso chamado ao arrependimento, trará e fará a sua obra na vida dos seus escolhidos. Por isso, irmãos, uma frase que você vai ouvir muito hoje: Jesus morreu por você. Olha, com todo respeito, por mais que isso seja repetido, e algumas vezes as pessoas acreditam que uma coisa que é repetida 1000 vezes está validada porque é repetida. Não. A gente precisa olhar para o que o Evangelho diz. A gente precisa anunciar o Evangelho de forma responsável e verdadeira. O que a Bíblia diz? Que Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não morra. Não todo aquele que nele crê. Eu não posso afirmar para uma pessoa que eu não conheço e não sei qual é o destino eterno dela: não, Jesus morreu por você. O que eu digo? Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a forma de anunciar o Evangelho. É dizer para as pessoas: arrependei-vos e crede. Essa afirmação, ela não vem do Evangelho. Você não vai ver nenhum dos apóstolos, nem Jesus, nem ninguém dizendo isso na Bíblia. Na Bíblia é: arrependei-vos e crede, Jesus. Arrependei-vos e crede, João Batista. Arrependei-vos e crede, Paulo. Arrependei-vos e crede, Pedro. E o nosso fundamento, o fundamento da nossa fé, é a palavra do Senhor. Não o que está na moda, não o que as pessoas dizem. Então, irmãos, Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Anuncie a palavra. Não anuncie o que as pessoas dizem. Porque o que as pessoas estão dizendo aí são falsos evangelhos. São conversas incompletas e que não dizem a verdade para as pessoas. O Evangelho chama todos os homens a se arrependerem e crerem. É assim que a gente anuncia o Evangelho. E aqui então eu posso encerrar. O sacrifício do substituto perfeito nos traz benefícios. Nossa dívida diante de Deus foi cancelada. Fomos aceitos por causa da justiça de Cristo. Não somos mais inimigos de Deus. Ele agora é Deus conosco. Jesus disse também: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós estamos definitivamente unidos a Cristo pela fé. Em segundo lugar, o sacrifício do substituto perfeito nos traz esperança de que Cristo voltará em sua segunda vinda com a plenitude do seu reino. De que naquele dia, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará e nós reinaremos com Ele para sempre. De que naquele dia todo o sofrimento deixará de existir. E nós temos esperança no Evangelho, de que nós viveremos com Cristo por toda a eternidade, num reino de paz, alegria e justiça. Por fim, o sacrifício do substituto perfeito nos traz responsabilidades. E essa é a parte que muitos estão esquecendo e que essas pregações incompletas do Evangelho, que não falam do pecado, do arrependimento, vai arrastar um monte de gente para a hipergraça, que é um falso evangelho. Olha só,
o sacrifício do substituto perfeito nos traz responsabilidades. A primeira, viver para o Senhor. 2 Coríntios 5,15, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se você continua vivendo para si mesmo, tem alguma coisa errada. Segundo, dentro dessa aplicação, desenvolver a salvação. Essa é outra responsabilidade nossa. Filipenses 2,12, inclusive está no contexto em que Paulo está aplicando humilhação, exaltação de Cristo. Realizai a vossa salvação com temor e tremor. A melhor palavra aqui é desenvolver. Nós precisamos continuar desenvolvendo a nossa salvação. Certo? Essa é outra responsabilidade. Outra responsabilidade, servir a igreja de Deus. Paulo faz uma extensa teologia da ressurreição de Cristo em 1 Coríntios 15, e ele termina dizendo, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes e sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Foi assim que ele aplicou a ressurreição de Jesus. E por último, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Ou seja, nós precisamos continuar anunciando essa mensagem, é claro, da forma responsável e bíblica, da forma que eu falei para vocês aqui hoje, entendeu? Arrependei-vos e crede, não com qualquer outra invenção humana. Então, irmãos, resumindo, as nossas responsabilidades são viver para o Senhor, aplicação da morte e ressurreição dele. Desenvolver a nossa salvação, também a aplicação da morte e ressurreição dele, feita por Paulo em Filipenses. Servir a igreja de Deus, sempre constantes, atuantes no trabalho. Outra aplicação da ressurreição de Jesus Cristo. E o ministério da reconciliação, continuar pregando essa mensagem em todo mundo. Outra aplicação da morte e ressurreição de Cristo. Então, que a gente não saia daqui hoje falando, ele ressuscitou, mas sem assumir essas responsabilidades. Porque, do contrário, nós estaremos, desprezando o sacrifício dele. O sangue de Jesus não é detergente, né? E não pode ser barato para a gente aquilo que custou caro para Deus. Como disse um teólogo alemão. Irmãos, que o Senhor nos capacite pelo seu Filho a responder ao sacrifício de Cristo, a vivermos uma nova vida pelo mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta palavra. E obrigado, Senhor, porque o Senhor fez tudo o que era necessário para que a barreira que havia entre nós e Deus fosse removida e nós nos tornássemos filhos de Deus pela fé.